tema da nossa meditação é como concluir a jornada de forma vitoriosa. 2 Timóteo 4, versículo 6 ao versículo 8, esteja acompanhando essa leitura e não feche a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. O texto sagrado diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor e nessa hora nós nos prostramos diante do Teu poder e da Tua majestade, Pai. Porque em nós nada temos. Precisamos do Senhor e da ação do Senhor nesse momento. A nossa única esperança é que o Senhor mesmo, pela ação do Teu Espírito, ilumine a nossa mente e conduza a exposição da Tua palavra, Pai, e fale ao nosso coração. É a Tua voz que nós desejamos e precisamos ouvir nessa noite. Por isso clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, você que me ouve, há quanto tempo você caminha com o Senhor Jesus? Quando foi que começou a sua jornada com Cristo Jesus? Pensa aí um pouquinho. Você se lembra do início da sua jornada com Cristo? Eu tive o privilégio de nascer em um berço cristão, então desde criança já frequentava ali a escola dominical, já frequentava a igreja, já aprendi a estar na igreja, a amar a igreja, a me envolver nas atividades da igreja, mas eu entendo que a minha jornada com o Senhor Jesus não se iniciou ali desde criança. Eu entendo que a minha jornada com o Senhor Jesus teve início ali por volta dos 17 anos de idade, porque foi quando de fato houve arrependimento e fé. Foi quando de fato eu nasci de novo, meu coração foi regenerado, eu me converti, ou melhor, eu fui convertido a Cristo, de fato e de verdade. E você? Quando foi o início da sua jornada com o Senhor Jesus? Precisamos entender que o nosso Deus, Ele chama pessoas em tempos diferentes. Alguns são chamados ali na infância, os olhos já são abertos. Alguns são chamados por Deus ali na adolescência, ou na fase ainda da juventude. Outros, e eu conheço alguns, são chamados por Deus já no finalzinho da vida. Já ali na fase ali que eu conheço irmãos que pouco tempo depois de conhecerem a Cristo, o Senhor já recolheu para si. O Senhor tem os seus propósitos, Ele chama os seus filhos em tempos diferentes. Seja como for, independente do tempo que você já caminha com o Senhor Jesus, uma coisa é certa: essa jornada com Cristo Jesus aqui na terra, ela vai terminar. Em algum momento nós iniciamos essa jornada, e é certo que em algum momento nós iremos também atravessar a linha de chegada. Nossa jornada com Cristo na terra, ela tem um fim. E obviamente, irmãos, nós iremos viver eternamente. Nós temos
toda a eternidade com Cristo Jesus pela frente, mas a nossa caminhada terrena, a nossa peregrinação terrena, a nossa jornada com Cristo na terra, ela tem um fim. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta exatamente no finalzinho da sua jornada, e ele sabia disso. Quando ele escreve essas palavras, ele sabia que ia morrer. Portanto, o grande apóstolo, o Paulo, depois de tantas lutas, depois de tantas perseguições, depois de tanto sofrimento, e ele perseverou com Jesus, ele permaneceu fiel, ele guardou a fé, e agora finalmente ele está concluindo a carreira. Paulo está avistando a linha de chegada, ele sabe que o seu tempo na terra está chegando ao fim. Foi nesse momento que ele escreveu essa preciosa carta ao jovem Timóteo. Quando ele escreveu essa carta, ele estava em uma prisão, era uma espécie de calabouço subterrâneo. Segundo os comentaristas, havia apenas um buraco no teto para a entrada de luz e de teto, então certamente não era um lugar confortável, certamente era um lugar escuro, um lugar úmido, e é nesse lugar que o apóstolo Paulo está vivendo os seus últimos dias. E algo curioso aqui, digno de nota, é que Paulo, na última carta que ele escreve, e ele vai dar alguns conselhos para o jovem Timóteo, um jovem que está começando a sua caminhada ministerial, um jovem pastor. Mas Paulo aqui, ele não fala dos primeiros passos que Timóteo precisa dar na caminhada ministerial. Paulo, ele fala do fim. O que é curioso, porque normalmente quando alguém mais experiente vai dar um conselho para um jovem que está começando algo, ele fala das primeiras coisas, dos primeiros passos. Um pastor experiente que vai aconselhar um seminarista, um jovem que está iniciando no ministério, normalmente ele vai dizer, olha, no início do ministério, seus primeiros passos precisam ser assim. Um profissional, um advogado, por exemplo, experiente, se vai aconselhar um jovem advogado, normalmente ele vai dizer, olha, você precisa trilhar nessa direção, os seus primeiros passos precisam ser dessa forma e nessa direção, normalmente é assim, mas Paulo aqui, ele faz o inverso. É como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, as minhas últimas palavras, os meus últimos conselhos não serão sobre os primeiros passos que você precisa dar no ministério pastoral, mas os meus últimos conselhos serão sobre o que você precisa se atentar para o final da sua vida, para a conclusão da sua jornada com Cristo na terra. O que parece aqui, meus irmãos, quando nós lemos essa carta, é que a maior preocupação do apóstolo Paulo não é que Timóteo comece bem a caminhada, a maior preocupação do apóstolo Paulo não é que Timóteo comece bem o seu ministério pastoral, mas a maior preocupação que Paulo demonstra aqui é que Timóteo ele consiga concluir a sua jornada de forma vitoriosa para a glória do Senhor Jesus. É essa a preocupação que Paulo demonstra aqui. Eu não estou preocupado, Timóteo, se você vai começar bem. A minha preocupação é se no último dia da sua vida, você vai estar bem, firme no Senhor Jesus. Assim como eu estou concluindo a minha carreira, a minha preocupação é que você também conclua. Essa é a preocupação da palavra de Deus para conosco. Se nós iremos concluir a nossa jornada de forma vitoriosa, para a glória de Cristo Jesus. E quando eu falo de forma vitoriosa, parece teologia da prosperidade, mas nós temos aqui um exemplo de alguém que combateu o bom combate, guardou a fé, completou a carreira, concluiu a jornada de forma vitoriosa. Mas isso não significa concluir a jornada com muitos bens materiais, com sucesso, com fama,
Muito pelo contrário, ele estava em uma prisão. Então o vitorioso, concluir a jornada de forma vitoriosa aqui, não significa o que é concluir a jornada de forma vitoriosa para aqueles que não creem no Senhor Jesus. O mais importante é que cheguemos ao final da nossa carreira e possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, estou concluindo a minha carreira. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo com a minha vida, com a sua vida. É a preocupação da palavra de Deus com as nossas vidas nessa noite. E essa pergunta que nós vamos responder à luz desse texto: como concluir a jornada de forma vitoriosa? Em primeiro lugar, para concluir a jornada como Paulo, de forma vitoriosa, enfrente o combate com contentamento, não com amarguras. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele combateu o bom combate sem se amargurar. Volte os seus olhos, por gentileza, no versículo 6. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está dizendo: olha, o tempo da minha morte chegou. E a palavra que ele usa aqui, a palavra grega para tempo é kairos. Paulo está se referindo ao tempo certo, a um tempo adequado. É o tempo de Deus para a minha vida, é isso que ele está dizendo. E ele não está reclamando que agora ele tem pouco tempo de vida, ele não está reclamando aqui que ele vai morrer cedo demais, não. O apóstolo Paulo é alguém que reconhece que a vida é finita, que a vida é passageira e que o seu tempo de vida havia chegado ao fim, segundo a vontade soberana do Deus que ele servia. Porque é Deus quem decide a hora de nascer e a hora de morrer, e Paulo sabe disso. Ele não está amargurado no final da sua vida, muito pelo contrário. O que nós percebemos aqui é que há contentamento em Deus. Paulo, na última carta que ele escreve, ele não está reclamando com Deus. Ele não está dizendo para Deus: Deus, eu fui fiel a minha vida inteira, eu servi ao Senhor com integridade, e eu vou terminar a minha vida aqui em um calabouço escuro e úmido. Deus, eu vou ser morto pelos homens que me perseguem, pelos inimigos da cruz de Cristo. Que morte miserável que o Senhor reservou para mim. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, queridos irmãos. Ele não está reclamando, ele não está amargurado com todas as lutas que ele travou durante a sua jornada, nem tampouco ele está amargurado com a luta que ele está travando, preso ali, no momento em que escreve essa carta, porque Paulo é alguém que reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que mesmo a morte mais trágica, ela não acontece fora do tempo de Deus. Ele sabe que a vida e a morte estão nas mãos poderosas do Criador dos céus e da terra. O salmista já havia dito: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Paulo sabia disso, ele está em paz. O tempo que o Deus soberano tinha para mim aqui na terra chegou ao fim. O que fica claro aqui para nós é que no final da sua vida não há amargura no seu coração, mas há contentamento. Veja o versículo 6 e o início do versículo 7. O tempo da minha partida é chegado. Versículo 7, combati o bom combate. Veja o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, o tempo que Deus me deu aqui para viver, chegou ao fim. Mas durante esse tempo que Ele me deu, eu combati o bom combate. Timóteo, o tempo que Ele me deu aqui na terra, eu não fiquei com os braços cruzados, não. Eu lutei, Timóteo.
Eu combati o bom combate. A palavra grega que Paulo usa aqui para combate significa um grande esforço, significa um esforço disciplinado. É o esforço que um atleta precisa ter para se preparar para as Olimpíadas, por exemplo. É um esforço disciplinado, sacrificial, em meio a sofrimento. Então, Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. Eu arregacei as mangas, Timóteo. Meu tempo chegou ao fim, mas o tempo que Deus me deu, eu lutei, eu fiz o que precisava ser feito. Eu combati o bom combate. Nós podemos imaginar que quando Paulo escreve essas palavras, imagina Paulo com a sua pena, com a sua caneta, pensando que vai escrever, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e dizendo: olha, meu tempo chegou ao fim, Timóteo, mas olha, eu combati o bom combate. O que deve ter passado na mente do velho Paulo, naquele momento? Certamente ele está se lembrando das suas prisões, quando ele disse: eu lutei, Timóteo, eu combati o bom combate. Certamente ele se lembra aqui dos momentos em que ele foi abandonado pelos amigos. Certamente ele se lembra aqui das vezes em que ele foi expulso de cidades onde ele pregava o evangelho. Certamente quando ele escreve: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, ele está se lembrando das pedradas que ele tomou por causa da pregação do evangelho. Ele está se lembrando das enfermidades que por muitas vezes tomaram o seu corpo, e ele está escrevendo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu lutei, não foi fácil, foi dolorido, a luta foi intensa, mas eu cheguei ao final, Timóteo, da minha carreira, e não há amargura no meu coração, muito pelo contrário, há contentamento no meu coração e louvor nos meus lábios, porque eu sei em quem eu tenho crido. É o Deus que iniciou a boa obra na minha vida e é fiel para concluí-la até o dia final. Por isso há contentamento no meu coração, Timóteo. Tem louvor nos meus lábios. Às vezes a gente fica tão amargurado, irmãos, com as tribulações, com as lutas que nós precisamos travar, e a gente questiona a Deus, a gente reclama com Deus, e a gente vive murmurando diante de Deus. Fato é que a vida cristã não é uma bolha que nos livra das lutas dessa terra. A vida cristã, como já falamos aqui, não é uma colônia de férias, mas é um campo de batalha. Tivemos aqui uma mensagem sobre isso. As lutas fazem parte, esse combate faz parte da jornada com Cristo Jesus. Então não adianta a gente tentar fantasiar: não vai ter problema, não vai ter luta, vai ter problema, vai ter o combate. A gente precisa combater o bom combate. Todavia seja corajoso, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Essa a garantia da palavra de Deus para nós, a certeza de que o nosso Deus está conosco, e as lutas que Ele permite nas nossas vidas, elas não vêm para nos destruir, nos derrubar, mas para moldar o nosso caráter à imagem de Cristo Jesus. Ele tem um propósito em tudo que faz. Agora, meu amado, você sabe o que transforma a amargura em louvor? Porque às vezes a gente fica amargurado diante das tempestades, das lutas intensas. O que tira a amargura do nosso coração e coloca contentamento e coloca louvor nos nossos lábios, não são os livros de autoajuda que você encontra aos montes aí para ler. Não é o pastor que tira a amargura do seu coração, também não é a igreja. O que tira a amargura do nosso coração e transforma ela em louvor a Deus é uma profunda convicção de que a morte e a vida estão nas bondosas mãos do nosso Deus. É Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem controla todas as coisas. O que transforma a amargura em louvor é uma profunda convicção
de que nenhuma calamidade é maior do que a bondade de Deus, é a convicção profunda de que a bondade de Deus, ela pode ser vista nos dias de alegria, mas ela é vista também no dia mau, nos dias de luta, porque o nosso Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo os seus propósitos. É essa convicção de que o nosso Deus controla todas as coisas, é essa convicção que tira do nosso coração a amargura e coloca o louvor. Portanto, meu amado irmão, lute as suas lutas com contentamento, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus, porque Ele é contigo. Ele há de conduzir a sua vida em todo o tempo. Mas em segundo lugar, como completar a carreira de forma vitoriosa? Complete a carreira sem vanglória. Perceba, meu amado irmão, que além de combater o bom combate, Paulo diz no versículo 7 que ele completou a carreira. E é interessante que Paulo termina a sua carreira e as suas últimas palavras não são sobre si. Sabe aquele atleta que venceu uma competição, um jogador de futebol, venceu o campeonato, ou um atleta olímpico que ganhou ali a medalha de ouro, e aí ali no final, o pessoal vem para entrevistar e pergunta, e aí, como você está se sentindo? E a resposta dos atletas, a resposta é mais ou menos assim: olha, a gente lutou, e normalmente ele está emocionado, eu me sacrifiquei, eu me esforcei, a minha família sofreu, porque eu tive que gastar tempo treinando, disciplina, minha alimentação, mas nós conseguimos, eu conquistei, e agora estou levando essa medalha, ganhei esse troféu, eu venci. O apóstolo Paulo, ele não faz esse tipo de discurso. Paulo poderia aqui na sua última carta ter lembrado da sua brilhante trajetória até esse momento. Ele poderia ter feito aqui um discurso, lembrando de todos os seus grandes feitos, ele poderia falar da sua história, ele poderia falar das igrejas que ele plantou, ele poderia falar da sua ousadia, da sua coragem em pregar o evangelho, ele poderia falar de todos os sacrifícios que ele fez pela obra missionária, ele poderia falar sim das grandes contribuições que ele trouxe para o cristianismo, mas o apóstolo Paulo, ele não conta a sua história, ele não fala de si, ele aponta em todo o tempo para o Senhor Jesus, o único que é digno de receber toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. É isso que Paulo faz aqui na sua última carta. Veja o versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Veja, Paulo fala aqui de receber uma coroa. Que coroa é essa, queridos irmãos? Precisamos lembrar que naquele contexto, os atletas romanos ou gregos, quando venciam uma competição esportiva, eles recebiam uma coroa, um prêmio, seria uma medalha, seria um troféu. A ideia da coroa aqui é a ideia de um prêmio para o vencedor, o prêmio para aquele que venceu, aquele que conseguiu completar a prova e terminou em primeiro lugar. O atleta que consegue, ele recebe esse prêmio, esse troféu, essa medalha. Mas perceba, Paulo, ele não fala aqui que vai receber esse tipo de medalha. Ele usa sim a expressão aqui coroa, mas ele fala da coroa da justiça. Coroa da justiça, o troféu da justiça, a medalha da justiça. E ele diz que não é somente ele que vai receber, mas todos os que amam a vinda do Senhor Jesus também irão receber esse troféu
da justiça, essa coroa. Entenda, meu amado irmão, que quando Paulo fala aqui da coroa da justiça, ele está fazendo referência a uma doutrina muito importante, a doutrina da justificação pela fé. E essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé, ela nos ensina que o pecador, ele é salvo, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Essa doutrina, entenda, da justificação pela fé, nos ensina que o pecador, ele vai ser considerado justo no tribunal de Deus, diante do reto juiz, não porque a sua vida é perfeita diante da lei de Deus, mas porque a vida perfeita do Cordeiro de Deus foi imputada sobre ele. Então entenda, quando Paulo fala da coroa da justiça, a mensagem não é, você merece, porque, veja, quando um atleta recebia uma coroa, quando um atleta vencia uma competição e ganha uma medalha, e você entrega a medalha, o troféu para esse atleta, a mensagem para esse atleta é o seguinte: olha, você conquistou, você venceu, você merece. Mas quando Paulo fala que vai receber a coroa da justiça, a mensagem não é você merece, a mensagem é você venceu por causa de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem é você venceu porque há 2000 anos atrás, o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado em seu favor. A mensagem é você venceu porque o Senhor Jesus fez o que precisava ser feito. Você venceu porque o Senhor Jesus fez o que você jamais teria condições de fazer. Então entenda, meus amados irmãos, que nós somos sim vitoriosos, todavia vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não somos vitoriosos pelos nossos próprios méritos. E é exatamente por isso que essa vitória, essa coroa, essa medalha, ela não pode ser destruída, ela não pode ser roubada, a traça não corrói, o ladrão não rouba, porque essa vitória se deu em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós somos mais do que vencedores. Significa dizer, meus amados irmãos, e essa doutrina, eu não vou citar outros textos aqui para a gente não se estender, mas Paulo escreve muito sobre isso nas suas cartas. Significa dizer que há um preço a ser pago, que nenhum ser humano tem condições de pagar. O preço é impagável, é o preço do pecado, impagável. Mas esse preço impagável, ele foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sangue do Senhor Jesus foi derramado para a salvação de todo aquele que crê. Crer é fé. Por isso, justificação pela fé, não pelo que eu faço, mas pela fé naquele que fez o que precisava ser feito. É assim que nós somos justificados diante de Deus. No tribunal de Deus, todos nós somos culpados, mas quando nós temos fé em Cristo, a justiça de Cristo é imputada sobre nós, e nós seremos considerados justos diante do tribunal de Deus. Então entenda algo aqui, meu amado irmão: você não é aceito por Deus, porque você obedece. Você não é aceito por Deus, porque você cumpre os dogmas de uma religião ou de uma denominação. Querido, você não é aceito por Deus, porque você é uma pessoa boa, ou porque você pratica boas obras. As suas boas obras jamais vão levar você para o céu. Você é aceito por Deus, porque o Senhor Jesus te substituiu na cruz do Calvário. E o castigo que você merecia caiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Isso é graça, isso é evangelho, isso é justificação pela fé em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo quando ele fala que ele vai receber essa coroa. A ideia da coroa é do prêmio para o vencedor, mas ele acrescenta a coroa da justiça, a medalha da justiça, o troféu da justiça.
Paulo, ele sabe, por que eu sei que ele sabe disso tudo? Não é só por causa desses versículos que eu li aqui não, porque eu conheço todas as outras cartas que Paulo escreveu e eu sei que ele tem essa convicção. Ele sabe que se o justo juiz olhar somente para a sua vida, tudo que ele merece é a condenação eterna por causa dos seus pecados. Mas a coroa da justiça conquistada pelos méritos de Cristo Jesus, essa ele tem a convicção plena e absoluta de que ele vai receber, e não somente ele, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Todos aqueles que confiam no Senhor Jesus, que não confiam na sua própria performance religiosa, na sua própria capacidade de fazer acontecer, mas todos os que reconhecem, olha, eu preciso de um Salvador, eu deposito a minha confiança em Cristo, porque se depender de mim, tudo que eu mereço é a condenação, porque eu transgredi as leis de Deus. Portanto, irmãos, a vitória é nossa, mas em Cristo Jesus. Complete a carreira sem se vangloriar. Irmãos, às vezes a gente vê tanto crente cheio de soberba no coração, cheio de orgulho, que olha para os outros com indiferença, que se sente melhor do que os outros. A gente não pode se vangloriar. Às vezes a gente olha para as pessoas que poderiam estar aqui nesse momento, mas não estão lá fora, fazendo coisa, não aqui necessariamente nessa igreja, mas que poderiam estar servindo ao Senhor, mas não estão lá fora praticando coisas que desagradam a Deus, e às vezes a gente olha com orgulho, olha lá, está perdido, eu sou melhor porque eu estou aqui. Sabe por que você está aqui, meu amado irmão? Porque a graça do Senhor Jesus te alcançou, senão você estava lá fora também perdido, morto nos seus delitos e pecados. Você não pode se vangloriar, você não pode ter soberba no seu coração. Você precisa olhar para aqueles que estão perdidos com compaixão, pregar o Evangelho, orar, para que a mesma graça que nos alcançou, um dia os alcance também, para que eles também possam ter essa convicção. A coroa da justiça está garantida para nós, por intermédio de Cristo Jesus. Mas veja, o texto continua. Em terceiro lugar, o que fazer para a gente ter uma jornada aqui na terra vitoriosa em Cristo Jesus? Terceiro lugar, guarde a fé até o fim. Guarde a fé até o fim. Foi isso que Paulo fez. Apesar dos desafios, apesar das algemas, das perseguições, ele diz para Timóteo: eu guardei a fé. Eu estou chegando no fim da carreira, no fim da minha vida, e se tem uma coisa preciosa, Timóteo, que eu guardei, foi a fé. O ensino aqui para nós é o seguinte, querido irmão, nós precisamos guardar a fé como um tesouro mais precioso. Se há algo na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui nessa terra que a gente precisa guardar, é a fé. Porque veja, a nossa fé tem sido constantemente atacada. Aquilo que a Bíblia nos ensina como sendo certo, a sociedade diz que é errado. Aquilo que a Bíblia ensina que é errado, a sociedade diz que é certo. Aquilo que a Bíblia ensina como sendo valores que nós não podemos abrir mão, eles querem nos obrigar a abrir mão. Eu vi há algum tempo atrás um pastor que foi processado na justiça por conta de algo que ele falou do púlpito. E ele foi condenado, e ele foi obrigado a gravar um vídeo pedindo perdão e voltando atrás no que ele havia dito. Não vou dizer o que ele disse, mas o que ele fez foi ensinar a palavra de Deus. E um grupo de pessoas ficaram ofendidos, e ele foi condenado a se retratar. As coisas estão ficando difíceis. Daqui uns dias, um culto como esse, aberto ao público, sendo transmitido ao vivo, a gente vai ter que ter cuidado, não vou poder falar toda a verdade. Tem coisa que eu vou ter que falar, que eu vou ter que negar. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo, guarde a fé. Meus irmãos, a gente
vê muitos falsos mestres por aí, pessoas ensinando algo que a gente sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. Agora, o que deixa a gente impressionado e triste é quando a gente vê um pastor que outrora era um pregador fiel da palavra de Deus e agora mudou o discurso. Um pastor que outrora a gente admirava, a gente assistia, a gente era edificado pelas pregações, mas agora mudou o discurso. Se sujeitou ao mundanismo, se sujeitou ao liberalismo teológico e muda o discurso por causa da pressão que a gente vem sofrendo. E Paulo está dizendo para nós, olha, na caminhada, durante a sua jornada, guarde a fé. Se tem alguém que foi perseguido por causa da sua fé, o apóstolo Paulo, irmãos, foi apedrejado em praça pública, ficou todo ensanguentado, teve que fugir da cidade de Tessalônica, senão ele ia morrer. Mas ele não parou de pregar o evangelho com fidelidade, ele não mudou o seu discurso. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preso exatamente por causa da sua fé, mas ele está dizendo, Timóteo, olha, eu perdi muita coisa, eu sofri, eu fui perseguido, eu sofri muita pressão, eu perdi até a minha liberdade, mas tem algo que eu não perdi, eu estou concluindo a carreira e eu guardei a minha fé. Eu não perdi a fé, eu permaneço fiel. Eu estou chegando no final da minha jornada, foi muita pressão, perseguição, muitas lutas, mas eu guardei a fé, Timóteo. Estou chegando no final com essa convicção, guardei a fé, anunciei o evangelho com fidelidade ao Senhor Jesus, e Paulo nos diz, guarde a fé até o fim. Você não pode ceder à pressão, às perseguições, aquilo que querem nos empurrar goela abaixo, mas vão permanecer firme até o fim, guardar a fé até o fim, pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus até o fim. É isso que Paulo nos instrui. Mas em último lugar, amados irmãos, para a gente terminar, lembre-se, a morte é o início da verdadeira vida. Porque veja, o apóstolo Paulo, ele de fato morreu. Para alguns, aquele ali foi o fim da sua vida. Para os seus perseguidores, talvez eles tivessem comemorar, nós vencemos. Ele morreu. Você precisa caminhar durante a sua jornada aqui na terra, com isso muito vivo na sua memória. A morte é o início da verdadeira vida. Paulo, no finalzinho do versículo 8, ele diz aí que não é somente ele que vai receber a coroa da justiça, mas todos os que amam a vinda do Senhor. Meu amado, entenda, essa é a nossa maior esperança. A certeza de que o Senhor Jesus, Ele voltará, e nesse dia, os mortos irão ressuscitar, e nós viveremos com Cristo Jesus por toda a eternidade. Entenda que o apóstolo Paulo, ele tinha a consciência de que ele estava chegando no final da sua jornada aqui na terra, mas ele sabia, meus irmãos, que esse não era o fim, era o início da verdadeira vida. Esse não era o fim, mas era o início de toda uma eternidade gloriosa na presença de Cristo Jesus. Paulo já havia afirmado que para ele viver é Cristo e morrer é lucro, não é derrota, não é o fim. O próprio apóstolo Paulo escreveu que o homem cuja sua esperança se limita a essa terra, ele é o mais infeliz dentre os homens. Meu irmão, imagina, um homem que chega no final da sua vida, e ele não tem nenhuma esperança escatológica, e ele não tem nenhuma esperança da eternidade. Que tristeza! Por isso Paulo diz, é o mais infeliz dentre os homens. Todavia, o apóstolo Paulo é diferente, ele chega ali, pertinho da linha de chegada, e ele tem contentamento no seu coração, porque ele sabe que aquele momento não é o fim, e essa é a fonte, é uma das maiores fontes de esperança para os cristãos.
saber que a morte não é o fim. Saber que depois da nossa peregrinação aqui na terra, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus, com o corpo glorificado, e viveremos com Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Deixa eu dizer algo para você antes de concluir. A morte, nós não gostamos da morte, não estou dizendo que tem que gostar da morte, a morte é terrível. A gente não foi feito para morrer. A morte foi introduzida na humanidade como o salário do pecado. É por isso que a morte é tão terrível para nós. Mas a convicção do apóstolo Paulo é tão profunda que ele não tem medo da morte, muito pelo contrário. Ele olha para a morte nos olhos, cheio de contentamento no seu coração e louvor nos seus lábios. Foi ele que escreveu aos Coríntios quando ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? E eu fico imaginando ele, claro, é uma imaginação, estou conjecturando, a morte chegando, ele olhando nos olhos dela e dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de Cristo Jesus. A morte não é o fim, a morte não tem a última palavra. Portanto, encha o seu peito de esperança. Você precisa lutar as lutas que irão se levantar diante de você na jornada com Cristo. Você precisa guardar a sua fé, você precisa ter coragem e se lembrar sempre dessa verdade sublime: a morte é o início da verdadeira vida. Eu quero encerrar lembrando de um testemunho que eu ouvi certa vez de um pastor, muito interessante. Um pastor cujo seu ministério era pregar o evangelho em um presídio na Indonésia, e nesse presídio, muitos dos presos ali estavam condenados à morte, estavam no corredor da morte. Eles sabiam que não havia esperança para eles, eles foram condenados pela lei da nação, e eles iriam morrer. E esse pastor começou a pregar o evangelho, que é a boa nova em Cristo Jesus. Começou a pregar uma mensagem de esperança. Olha, não há realmente esperança para vocês aqui nessa terra, vocês de fato foram condenados, vocês irão morrer, mas aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. A esperança de vida eterna. E os presos começaram a crer no evangelho. Um dos presos que se converteu, ele se tornou um missionário dentro daquele presídio, e ali formou-se um grande grupo de presos naquele lugar, condenados à morte, mas crentes no Senhor Jesus. E o relato desse pastor é que no dia marcado para a morte desse líder, desse que se tornou um líder ali no presídio, e muitos outros presos que se renderam ao senhorio de Cristo, eles foram colocados ali no paredão. Os soldados levantaram as armas, e chegando no momento que eles seriam fuzilados, esse líder, eles deram as mãos, e não havia tristeza, não havia lamento, havia contentamento no coração daqueles prisioneiros, havia louvor nos lábios daqueles homens. O líder deu a mão aos seus irmãos em Cristo, e segundo os relatos, ele dizia assim: olha, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? E os presos respondiam: estamos. Hoje nós nos encontraremos com o nosso Senhor e Redentor Cristo Jesus. Vocês estão preparados? E eles respondiam: estamos. Queridos irmãos, aquele líder dizia: olha, nós estamos aqui recebendo a morte como pena dos crimes que nós cometemos aqui, mas a morte eterna o Senhor Jesus nos perdoou e nós viveremos eternamente. Vocês estão preparados? E eles respondiam: nós estamos preparados. E eles começaram a cantar uma canção bem conhecida, Amazing Grace, maravilhosa graça, e eles cantavam com empolgação e com intensidade, e eles foram fuzilados por soldados que derramavam lágrimas de ver aquelas cenas, de testemunhar a mudança que o evangelho fez na vida daqueles homens. Esse é o evangelho da graça do Senhor Jesus,
que salva o mais miserável pecador e dá para ele a vida eterna. E quando essa graça nos alcança e nós começamos a nossa jornada com Cristo aqui na terra, não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não, haverá luta. Mas esse texto aqui nos deu alguns conselhos para que a nossa jornada aqui na terra seja uma jornada vitoriosa para a glória de Cristo Jesus, na certeza de que quando a morte chegar, não se trata do fim, mas do início da verdadeira história, onde cada capítulo é infinitamente melhor do que o anterior, e a verdadeira história, ela não tem fim, ela é eterna, ela dura pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor Jesus, que nos redimiu, que nos salvou. Portanto, vamos viver para a glória desse Cristo que se entregou por nós. Vamos viver para que outras vidas também sejam alcançadas pela mesma graça que nós fomos, e que outras vidas também possam ter uma jornada vitoriosa aqui nessa terra, para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos.